Computadores para jogos estão a ficar caros, já toda a gente deve ter percebido isso, principalmente por causa das gráficas. Os jogos têm sido mal otimizados, não é novidade nenhuma, já vem de há muitos anos, mas há um tipo de otimização, até entre aspas, eu vou dizer entre aspas, que os jogos têm perdido e metade do problema, porque entre o preço e a falta de otimização são duas coisas, pelo menos metade do problema, na minha opinião, escusaria de existir. Eu quero-te dar dois exemplos, ou melhor, um exemplo com dois jogos, daquilo que era normal fazerem antes e têm deixado de fazer e resolveria grande parte do problema. Se entre maçãs e pinguins nada te convence a deixar o velhinho e clássico Windows, é fácil. VPUR City Keys, tens lá tudo. Windows 11, sem problema. Windows 10, mas vai acabar o suporte. Windows 10 LTC, by the way, o meu favorito, sem stress. Até o raio do Office de 1930, que até eu que estou a fazer publicidade não percebo porque é que eu acho de querer usar. Está lá, código H25, feito, copiar a chave, ativar e está andado de mota. Links na descrição. Boas bandidos, ficou mais ou menos assim notícia, não é esse jogo que eu quero mostrar, do Borderlands 4, que está tão mal otimizado, não é? Tão pesado sem motivo aparente, ou melhor, o jogo é tão pesado, mas a experiência visual parece que não é proporcional ao peso que ele tem, à necessidade de gráfica que tu precisas para correr o jogo em condições. Isso não é novidade nenhuma, só parece ser um bocadinho mais exagerado. Uma das respostas do estúdio é que, bom, olha, tens de comprar hardware novo ou pedes refund. Foi assim qualquer coisa, não é? Porque claramente toda a gente está a borrifar para ti se não tens dinheiro para comprar uma RTX de 700 ou 800 paus, mínimo, não é? Mas nos jogos é estranho, amarado, porque se o jogo não consegue correr em quase hardware nenhum, minimamente em condições, o jogo não vende, não é? E neste caso com o Borderlands, aparentemente a percentagem de refunds é um bocado maior que o habitual. E é bem, se não podes jogar o jogo, que vais andar a gastar o dinheiro que não tens porque ninguém se quer dar ao trabalho de... faz sentido, não é? Há prioridades na vida e se não podes pagar o upgrade, não jogas o jogo. E não pagas o jogo. Ou pedes refund, whatever. Vamos abrir aqui dois jogos. Um deles é mais antigo, que eu comecei a jogar há pouco tempo, mas eu podia pegar em qualquer jogo, quase qualquer jogo mais antigo que eu tenho aqui. Eu vou abrir o jogo, é o State of Decay 2. É um bom exemplo, já vais perceber. Já estamos aqui dentro do jogo. O jogo está travado a 60 FPS por outro motivo, não tem nada a ver por acaso, mas nós estamos com o jogo, ele está apenas em 1080p, portanto imagina que tens um hardware um bocadinho mais limitado e ainda assim queres jogar, fazes tu muito bem. Tens o jogo a 1080p, aqui 1080p e o gráfico está o preset no alto, ok? E olha aqui para as sombras no chão, ok, sombras normais. Certo? Elas mexem-se e tal, consegues ver aqui um pequeno movimento ali da sombra por causa das folhas das árvores, ok? Estás a ver o movimento das sombras, tens a sombra em si e tens o movimento. Se eu vier aqui e colocar, vamos às sombras e colocar no low, elas basicamente desaparecem, não é? Mas vamos colocar a sombra no médio. Repara no movimento da sombra. A sombra parece que está tipo a 2 FPS. Olha ali, aqui esta parte, no chão. Há 2 FPS. Meio FPS. Portanto, dá-te a possibilidade, podemos usar os presets. Portanto, se vou pôr o preset mais baixo, fica tudo muito limitado. 0 sombras, basicamente, não é? Até parece que o boneco está a flutuar. E se pusermos no preset médio, tudo aumenta consideravelmente, portanto do médio para o low, muda drasticamente a experiência visual. Mas uma das coisas que fizeram, porque isto não é nenhuma otimização muito avançada, se reparares aqui, não é nenhum tipo de tecnologia mega, tipo, é apenas um dos recursos que mais usa GPU, que normalmente é as sombras, torná-las muito limitadas de forma a poupar a GPU e tu depois decides como é que queres jogar. Tens mais hardware, aumentas, tens menos hardware, diminuis, põe no Ultra, que normalmente é a qualidade gráfica que nunca compensa em nenhum jogo. O que tu ganhas visualmente não é proporcional àquilo que tu perdes em termos de desempenho, normalmente é isso que acontece. Um nível abaixo, na maior parte dos jogos, é onde compensa mais. A cena é que como tu podes ver, estão disponíveis estes recursos. Isto já foi extremamente habitual
em quase qualquer jogo. Até há uns anos atrás isto era habitual. Tanto é que uma das coisas que mais se fazia, e eu passei por isso garantidamente, uma das coisas que mais se fazia, quem joga no PC há mais anos, era quando faltava gráfica, uma das coisas que nós fazíamos era aumentar, por exemplo, a textura, porque só usa VRAM, mas também eu venho de outro tempo onde VRAM raramente era uma preocupação, não é? Portanto, uma pessoa tinha fraca GPU, aumentava a textura, pouco impacto tinha no desempenho tirando VRAM, mas se a VRAM sobra, está-se bem. E uma das coisas que normalmente se tirava era o anti-aliasing, ou se reduzia. Este não dá para tirar, já é os sinais da nova geração. E baixávamos as sombras. Punhamos no mínimo, que neste caso é sem sombra, basicamente, ou aqui no médio. Portanto, baixávamos o anti-aliasing, aumentávamos a textura e baixávamos a sombra, o mínimo possível para ela existir. E nós ganhávamos desempenho assim, era normal isto acontecer, ok? Isto não é preciso assim nenhuma tecnologia super mega avançada de otimização de engenharia, não sei o quê, para fazer, é tipo só, vamos baixar, tipo, nem que seja o FPS da sombra, não é? Só que entretanto, passado uns anos, conforme a coisa foi evoluindo, ficou comum os jogos, mesmo que tu baixes muita qualidade gráfica, parece que o jogo nunca fica feio. Eu estou a abrir outro jogo agora. Parece que o jogo nunca fica feio, o que é tudo muito bonito e tal, porque o jogo nunca chega a ficar feio, só que nunca dão a possibilidade. É por isso que eu acho que os jogos estão a entrar muito na tendência do jogo servir para vender hardware, onde o jogo era a vender hardware era uma consequência e não uma invenção artificial e forçada, que é o que eu acho que tem acontecido nos últimos anos. Até que chega um ponto que o pessoal já nem compra nem o hardware nem o jogo, e aí eu tenho zero pena. Esta indústria precisa mesmo de um reset, muita empresa precisa de fechar, muita gente precisa de perder o trabalho, porque está tudo demasiado contaminado e ninguém está preocupado em criar uma boa experiência para o utilizador, para o cliente, para o gamer. Estão preocupados como é que eu hei de rapar mais 100 ou 200 paus deste otário que acredita que vai ser melhor gamer e ao ser melhor gamer vai ser melhor na vida porque comprou um rato de 8000 Hz ou qualquer coisa, só pagou 200 euros por um rato. Tipo, enough is enough, não é? Já abri outro jogo, deixa eu ver aqui. Tem o Kong, está em 1080p também, mas já não abro este jogo há tanto tempo. Vamos pôr aqui vamos pôr no alto. Eu tenho que reiniciar o jogo. Não. O jogo está no alto, ok? Eu sei que o vídeo está em 4K e está apenas em 1080. O monitor também é 4K. Eu estou a utilizar integer scaling. Portanto, visualmente isto deve corresponder, na teoria, a 1080p nativo. É a experiência visual que eu estou a ter, ok? Portanto, temos o jogo no alto. Numa parte qualquer no mapa foi onde eu caí. Vamos colocar aqui o jogo no mínimo. No mínimo. E vamos ver o que é que acontece, por exemplo, às sombras. Nós vemos ali coisas a aparecerem no fundo do mapa conforme avançamos, ok? É uma forma de otimização. Mas as sombras estão aqui na mesma. Vamos viajar para outra parte. Eu já não sei mesmo. Eu já não percebo nada deste jogo. E eu jogava este comando, portanto nem sequer sei bem quais são os botões. Travel. E eu estou aqui, não estou a criticar o jogo em si, porque este jogo é fantástico, mas estou a criticar as decisões. E ambos usam o Unreal Engine, ainda que este utiliza o 5 e o outro utiliza o 4. Vamos ver aqui. Eu não sei onde é que estou. Acho que esta parte não é boa. Ok, aqui temos mais algumas sombras, teoricamente, não é? Vou avançar aqui um bocadito. Tipo, dá para perceber que o jogo tem o mínimo de qualidade gráfica. O jogo, estando todo no mínimo, tem um mínimo de qualidade gráfica. Vamos passar para o alto. Aumentar 2 pontinhos aqui. O jogo não parece que é mais ou menos o mesmo entre o mínimo e o alto? Por comparação ao que era o outro, por exemplo.
É isto que eu me refiro. Os jogos perderam esta característica, que é quando tu reduzes a qualidade. Primeiro, algum tipo de anti-aliasing tem sido utilizado o TAA, que contribui muito para o jogo ficar aborratado. Há quem diga que o jogo precisa ter isso para não ficar feio. Não sei como é que os jogos de antes não ficavam feios sem algum tipo de anti-aliasing. É outra história. Tem um anti-aliasing forçado, quase todos os jogos atualmente, e portanto isso vai ter algum peso na GPU. E temos o exemplo berrante das sombras, que não nos deixam reduzir a qualidade das sombras mais que certo nível, e as sombras tradicionalmente sempre foi uma das coisas que mais contribuiu para o jogo ter peso para a gráfica. Portanto, existem pequenos truques de otimização, coisas muito avançadas que alguns jogos podem ter, outros não têm, raramente têm tido agora, que não têm sido aplicados, mas que também envolvem normalmente um maior custo e tempo de desenvolvimento. Estes casos que eu vos mostrei não é nada de avançado, por comparação. Até o facto de nos deixar tirar as sombras, tiraram isso. É um off. Posso marcar o off. Porque eu pessoalmente não tenho memória de jogar um jogo sem sombras. Eu sempre achei que mais vale qualquer tipo de sombra do que nenhuma. Tira boa imersão do jogo. Opá, mas no PC sempre tivemos a opção. O PC era mesmo isso. Tu tens a opção. E os jogos sempre nos deram a opção de jogar o jogo de forma tão feia que para alguns fica, nem dá para jogar, mas a opção está lá e cada um sabe de si. E se o teu hardware é fraco, tu tens a opção, ou mais antigo, tu tens a opção de jogar o jogo feio, mas ainda assim jogar e não precisar de fazer um upgrade. Isto vem numa altura onde uma gráfica de jogos de entrada custava 100 e tal euros. Não é 400/500, ok? Felizmente, parece-me a mim que muita gente está a acordar para isto e está simplesmente a tirar o tapete ao chão. Olha, eu não vou gastar mais dinheiro em gráficas, não vou gastar mais dinheiro em jogos novos, jogo o que dá, o que não dá no jogo. Opa, e sinceramente é mesmo desse tipo de atitude que a indústria está a precisar, é de alguém que diga, olha, chega porque não dá mais. E normalmente é quando isso acontece que há assim um recomeço, um recriar de uma indústria, porque neste momento a indústria está muito inchada, há muitos egos, há muita ganância, e portanto precisamos de baixar um bocadinho, voltar a pôr um bocadinho os pés na terra, e talvez a coisa melhore um bocadinho daqui para a frente. Porque uma coisa é o jogo em si, se tu gostas de jogar ou não, mostrei ali o Kong, que foi um jogo que eu adorei, mas em termos de otimização está um bocado a mesma coisa, quase qualquer jogo atual está muito fraco para aquilo que poderia ser. E nota-se também aquela coisa de nos forçarem aquilo que nós quererem escolher por nós, que é, tu até podes mexer um bocadinho na qualidade gráfica, mas só um bocadinho, não podes mexer assim tanto, porque nós é que sabemos, tu não sabes nada, está quieto, faz o que nós dizemos, que nós é que sabemos o que é melhor para ti. Coincidentemente ou não, o que é melhor para ti envolve sempre gastar cada vez mais e mais e mais, não é? Só coincidentemente. E depois outra coisa que se percebeu também nos jogos é até o nome do preset ou das opções gráficas. Tu tens o baixo, o médio, o alto, mas depois tens o muito alto, tens o ultra, tens o ultra cinemático, não sei das quantas, ou seja, o médio, tu tens vários níveis e o médio é o penúltimo de 6, tipo tem 6 níveis e o médio é o penúltimo, de baixo é o segundo. Então não é médio, não é médio, médio, meio, médio, de médio não tem nada. O médio é o very high agora. Até porque nós tínhamos o baixo e era normal um jogo ter uma opção que era o muito baixo, o médio, o alto e o muito alto. E depois tinha o efeito placebo, que era o ultra. Que isso não mudou, não é? O modo, a opção gráfica mais alta de todas, tipo, rouba sempre, sei lá, tipo 20% de desempenho, ou 30% em relação à outra, mas ganha-te uma experiência visual que é praticamente nenhuma, porque quando tu vês alguém a analisar a diferença gráfica, tem sempre que fazer zoom, não sei o quê. Man, se é preciso a imagem estar parada e fazer zoom para eu conseguir ver, quer dizer que não há diferença. Quer dizer, falam para mim, não sei se tu fazes zoom, não é? É a geração do zoom. Quer dizer, não estou a fazer zoom, estou a jogar, não estou a fazer zoom para uma imagem parada para ver o terceiro ramo de uma árvore, porque na borda do terceiro ramo de uma árvore dá para perceber o efeito ultra mega exclusivo da nova versão do DLSS, porque
man, eu não quero ser muito controverso, mais que necessário. Mas se é preciso ter uma imagem parada e fazer zoom para perceber uma diferença, quer dizer que a diferença não existe na prática, ok? Pode estar na imaginação de muita gente, mas na minha não está. Didolas. Vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos à prima. Tchau, tchau.